Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo. Hoje nós estamos no estudo 40. Nós vamos conhecer o espírito mediano, Eric Stanislas. Nós estamos na parte 2, no capítulo 3. Tá? A semana passada, na outra live, nós falamos sobre o Cardon. Então, é muito bom a gente ficar sabendo, né, da história dessas pessoas, né, porque é mais ou menos o que a gente vive, assim, né, a gente está mais ou menos nessa área aí nós não somos ainda espíritos felizes, estamos a caminho de sermos e para termos inspiração, né, para a gente continuar nesse caminho, é muito bom conhecer a história desses espíritos, né. Então vamos lá. Eric Stanislas, Comunicação Espontânea na Sociedade de Paris, em agosto de 1863. Como as emoções sentidas vivamente por corações calorosos nos trazem felicidade. Ó doces pensamentos que vindes abrir uma via de salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente, que vosso bálsamo salvador não cessa de espalhar abundantemente sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo, na contemplação do puro amor que vos une a todos. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces sentimentos elevados e simples como vós, como vossa doutrina, sois chamados a... Ai, peraí. Sois chamados a semear a longa estrada que ainda tendes de percorrer, mas também quanto tudo isso vos será devolvido antes mesmo do momento em que tiverdes esse direito. Assisti a toda esta reunião noturna, escutei, ouvi e compreendi. E vou poder também, por minha vez, cumprir meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai. Eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tanto mais agudos quanto eu não podia me dar conta exata deles. Deus seja louvado, ele me permitiu vir a um santuário que os malvados não podem transpor impunemente. E, amigos, quão reconhecido vos sou, quanta força absorvi entre vós. Aí ele aprendeu lá na vida após a morte, né? Uh, observando, né, ali o Allan Kardec, né, em quem estava envolvido com ele, né, aprendeu, né, e está revendo, né, a vida dele para a próxima encarnação fazer o certo. Ó homens de bem, reuni-vos com frequência, instruí, pois não poderíeis imaginar quantos frutos trazem todas as reuniões sérias que fazei entre vós. Os espíritos que têm ainda muitas coisas que aprender, os que permanecem voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por uma circunstância fortuita, seja de um outro modo entre vós. Atingidos por um choque terrível, eles podem. Ai, meus óculos. Oxe, peraí. Eles podem, é o que ocorre muitas vezes, dobrar-se sobre si mesmo, reconhecer-se, entrever o objetivo a alcançar, e fortalecidos pelo exemplo que dais, buscar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Torno-me com muita alegria o intérprete das almas sofredoras, pois é a homens de coração que me dirijo e sei que não sou repelido. Aí tem acolhimento, né, com esses com Allan Kardec, né, e os seus e os médios. Aceitai, portanto, mais uma vez, ó homens generosos, receber a expressão do meu reconhecimento particular e a de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem o prever, tanto bem. Aí está aqui agradecendo. Eric Stanislas, o guia do médium. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz porque esteve perdido por muito tempo.
Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e, enfim, voltou o seu olhar para Deus que desconhecera. Sua posição não é a felicidade, mas ele aspira a ela e não sofre mais. Deus lhe permitiu vir escutar e depois ir a uma esfera inferior, instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante lhe conquistará a felicidade, porque tem essa vontade, senhora Ana Belleville. Então, ele foi lá para aprender e para depois pregar para outros espíritos que passaram pela mesma situação que ele, né? Cometeram os mesmos erros. Nada é perdido, tudo é aproveitado pela espiritualidade. Jovem mulher morta. A senhorita não é a autora. É a senhorita Ana Belleville, é outro espírito que a gente vai conhecer agora. Jovem mulher morta aos 35 anos após uma longa e cruel doença. Viva, espirituosa, dotada de rara inteligência, de grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada. Tinha, além disso, uma força de caráter pouco comum. E um espírito fecundo em recursos que nunca deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais mais tinha de queixar-se, estava sempre pronto a fazer-lhe favores. Intimamente ligado a ela há longos anos, podemos seguir todas as fases da sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente trouxe a terrível doença que devia levá-la e que a reteve 3 anos no leito, vítima dos mais atrozes sofrimentos. Coitada, naquela época não tinha tanto conhecimento da medicina, né, como hoje. E suportou até o último momento com heróica coragem, e durante os quais sua alegria natural não abandonou. E como é difícil a gente estar enfermo, a gente estar acamado, né, passando por uma cirurgia, e manter essa alegria, né, manter a serenidade. Nossa, assim, é um exercício... assim, não é fácil, mas é possível, assim. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se voltavam para a vida presente, a qual se apegava muito, sem, no entanto, ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, pois sua vida era muito simples. E ela dispensava sem dificuldade o que não podia obter, mas apreciava instintivamente o bem e o belo, e sabia mostrar até nas menores coisas. Queria viver, menos para ela do que para os filhos, aos quais sentia que era necessário, por isso se agarrava à vida. Conhecia o espiritismo sem tê-lo estudado a fundo. Interessava-se por ele. No entanto, ele não conseguiu fixar-lhe as ideias sobre o futuro. Era para ela uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. Então, ela teve contato com o espiritismo, mas aquilo não tocou ela, né? E não se tornou uma crença na vida futura, né? Uma verdade para ela. O bem que ela fazia era o resultado de um movimento natural, espontâneo, e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou das penas futuras. E ela já estava no caminho, né? Aqui. Já há muito tempo o seu estado era sem esperanças, e aguardava-se de um momento para o outro vê-la partir. Ela mesma não se iludia. Num dia em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora chegara. Sua vista estava velada, a perturbação a invadia e sentia todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes da volta do marido. Fazendo sobre si mesmo um supremo esforço, disse: não, eu não quero morrer. Ela estava pegada à vida ainda. Sentiu então a vida renascer nela e recobrou o pleno uso de suas faculdades, né? A força de vontade dela fez ela renascer. Quando o marido voltou, ela lhe disse: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, pois ainda tinha várias recomendações a fazer-te. A luta entre a vida e a morte prolongou-se, sim, durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia.
Evocação no dia seguinte à sua morte. Meus bons amigos, obrigada por vos ocupar de mim. Aliás, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai por meus filhos. Fui para junto deles imediatamente. Então ela já estava numa boa posição, né, que ela pode ser chamada após a morte, logo após ela morrer. Parece que a perturbação não foi demorada, visto que nos respondeis com lucidez. Meus amigos, sofri tanto, e vós sabeis que sofria com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizer-vos que estou completamente desprendida. Dizer-vos que estou completamente desprendida, não. Mas não sofro mais, e é para mim um alívio tão grande. Desta vez, estou radicalmente curada. Asseguro-vos. Mas preciso que me ajudeis com o auxílio das preces para vir em seguida trabalhar convosco. Aí ela já está no processo, né, de poder trabalhar, já está melhor, né? Qual foi a causa de vossos longos sofrimentos? Passado terrível, meu amigo. Podeis dizer-vos qual foi esse passado? Deixai-me um pouco esquecê-lo, paguei-o tão caro um mês após a sua morte. Agora que deveis estar completamente desprendida, que vos reconheceis melhor, ficaremos felizes de ter convosco uma conversa mais explícita. Poderias dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia, pois ficastes durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigada, meus bons amigos, por vossa lembrança e vossas boas preces. Quão salutares elas são para mim e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Preciso ser apoiada ainda. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis a prece. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos são largamente levados em conta. E é-me permitido estar frequentemente junto aos meus queridos filhos, que eu lamentava tanto deixar. Prolonguei eu mesmo a meus sofrimentos. Meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me apegasse de algum modo à matéria. E aí, né, a pessoa apegada à vida, né, aí ela prolonga o próprio sofrimento, mas também foi por uma boa causa, né? E ao contrário dos outros, eu me obstinava e não queria abandonar este desgraçado corpo com o qual era preciso romper, e que, no entanto, era para mim um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que aguentei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Infelizmente, meus bons amigos, se vos tivesse escutado, que imensa mudança na minha vida presente. Às vezes a gente deixa de escutar, né, uma palavra boa e não aplicamos no nosso dia a dia, depois isso pode mudar totalmente, né, o nosso futuro. Ela trouxe para ela, né, mais sofrimento, né, que ela pensava que era por uma boa causa, né, mas acabou trazendo o apego à vida, né. Que alívio teria sentido em meus últimos instantes e quão mais fácil teria sido essa separação se, em vez de contrariá-la, eu me tivesse deixado ir, com confiança na vontade de Deus, na corrente que me arrastava. Mas, em vez de dirigir meus olhares para o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando eu voltar à terra, serei espírita, asseguro-vos. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões com frequência e às instruções que vos dão. Se pudesse ter compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido moderados. Mas não chegará a hora. É preciso, né, ter um processo de amadurecimento para chegar ao conhecimento até nós, senão não vem, né? E aí passa batido pela gente, né? Só quando a gente é importante para a nossa espírita que a gente fixa aquele conhecimento, né? Hoje eu compreendo a bondade de Deus e sua justiça, mas ainda não estou suficientemente avançada para não me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tentar que sigam
a estrada que o Espiritismo traça neste momento. Ela vai tentar que os filhos dela sejam espíritas. Que ajuda, né? Se compreender verdadeiramente, né, os ensinamentos do Espiritismo ajuda na vida após a morte. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, pois o futuro de meus filhos depende dela. Podeis dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? Ela não quer falar sobre o passado, já perguntou várias vezes, né? Sim, meus bons amigos, estou pronta a fazer-vos minha confissão. Eu desconhecer o sofrimento, vir a minha mãe sofrer sem sentir compaixão, tratar-a de doente imaginária. Não havendo nunca camada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune 6 meses após sua morte. Agora que decorreu um tempo suficientemente longo, desde que deixaste o vosso envoltório terrestre, quereis descrever-nos vossa situação e vossas ocupações no mundo dos espíritos? Durante minha vida terrestre, eu era o que se chama, de maneira geral, uma boa pessoa. Mas, antes de tudo, amava meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não tivesse sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar o infortúnio. Hoje tudo mudou. Sou ainda eu, mas o eu de outrora sofreu modificações. Adquiri, vejo que não há outras posições nem condições senão o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde o pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava com sua esmola. Velo especialmente pela classe dos afligidos pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho a missão de consolá-los e encorajá-los, e eu estou feliz de fazê-lo. Ana, destaca-se uma importante questão dos fatos acima, que é esta: pode uma pessoa, por esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de uma maneira afirmativa e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente, um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, o que ele assim crê. Isso pode ser-lhe permitido, como no caso do que se trata aqui, e como se tem vários exemplos. Então, está explicando aqui que a gente pode prolongar, né, o período da morte, né, a depender do que ela precisa passar. Este prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, mas não pode ser dado ao homem inverter a ordem das leis da natureza, nem provocar uma volta real à vida, quando esta chegou a seu termo, não é senão um adiamento momentâneo. No entanto, da possibilidade do fato, não se deveria concluir que ele possa ser geral, nem crer que dependa de cada um prolongar assim sua existência. Depende, cada caso é um caso, não é que a gente quer prolongar que a gente vai conseguir. Como prova para o espírito no interesse de uma missão a terminar, os órgãos gastos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Né? Não é comum, né? Mas é possível. Também não se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que, no último instante, tem consciência da missão da qual foi encarregada e gostaria, apesar da morte, de cumprir o que não pôde acabar. Pode ser também, às vezes, uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, conceder-lhe um prolongamento de vitalidade com o qual ele sofre necessariamente, né? Tudo tem um objetivo. São Luís. Observação. Talvez também poderia espantar a rapidez do desprendimento desse espírito, considerando seu apego à vida corpórea. Mas é preciso considerar que esse apego não tinha nada de sensual nem de material. Tinha mesmo seu lado moral, visto que era motivado pelo interesse por seus filhos de tenra idade.
Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade, um grau a mais, e teria sido dos espíritos muito felizes. Não havia, portanto, nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa doença, estava por alguns fios. Eram esses fios que ele queria impedir que se rompessem. Entretanto, ele foi punido por sua resistência, com o prolongamento de seus sofrimentos devidos à natureza da doença e não à dificuldade do desprendimento. É por isso que, após a libertação, a perturbação foi de curta duração, né? Então, ela cumpriu ali com a missão dela e prolongou e, né, e deu, enfim, deu tudo certo. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como da maioria daquelas que são feitas em diversas épocas mais ou menos distanciadas da morte. É a mudança que se realiza gradualmente nas ideias do espírito e cujo progresso se pode seguir. Neste, ela se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais sã das coisas. O progresso da alma da vida espiritual é, portanto, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a colocação em prática desse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho em que o espírito se purifica. A partir do instante que uma alma progride após a morte, seu destino não pode ser irrevogavelmente fixado. Desculpe. Pois a fixação definitiva do destino é, como dissemos em outra parte, a negação do progresso. Não podendo as duas coisas existir simultaneamente, resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Depende, cada caso é um caso, né? Analisarmos o que serve, né? O que acontece e para o objetivo, né? Daquilo que está acontecendo. Agora nós vamos conhecer os espíritos sofredores. Vamos passar para espíritos sofredores. Vamos começar já, né? Eu ia deixar para outra live, mas vamos começar aqui. O castigo, capítulo 4. Exposição geral do estado dos culpados ao entrarem no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros ficam, logo após a morte, entregues a uma dúvida cruel sobre seu destino presente e futuro. Olha à sua volta e não vêem de início nenhum sujeito sobre o qual possa se exercer sua malvada personalidade. E o desespero deles se apodera, pois o isolamento e a inação são intoleráveis para os maus espíritos. Eles querem atormentar, não tem ninguém para atormentar, né? Ser presa deles, né? Para ele fazer de idiota, para ele fazer as maldades dele. Precisa de alguma pessoa, sozinho ele vai fazer maldade para ele mesmo, não dá, né? Eles não erguem o olhar para os lugares habitados pelos puros espíritos, consideram o que os rodeia e logo impressionados pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a ele como a uma presa, armando-se com a recordação de suas faltas passadas, que põe incessantemente em ação por seus gestos zombeteiros. Não lhes bastando tal zombaria, mergulham sobre a terra como abutres famintos, e vão atrás das pessoas que estão na mesma ligação com eles. Procuram entre os homens a alma que abrirá um acesso mais fácil às suas tentações. Apoderam-se dela, exaltam-lhe a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus, ficam atormentando. Não vai no centro espírita, para de ler esse livro espírita, né? Para de acreditar em vida após a morte, em fazer o bem, nessa coisa chata de caridade. Isso aí é uma chatice tudo. Ficam lá azucrinando. E quando, enfim, senhores de uma consciência vêm assegurar a sua presa, eles estendem, sobretudo, o que se aproxima de sua vítima, o fatal contágio. Eles vão tentando até conseguir. O mau espírito que exerce sua raiva é quase feliz, não sofre senão nos momentos em que não age.
e naqueles em que o bem triunfa do mal. No entanto, os séculos passam, o mau espírito sente repentinamente as trevas invadirem-no. Seu círculo de ação se restringe. Sua consciência muda até então, e faz sentir as pontas afiadas do arrependimento. Aí que começa a mudança, né? Quando a pessoa se arrepende. Inativo, levado pelo turbilhão, ele vagueia, sentindo, como diz a Escritura, o pelo de sua carne se eriçar de pavor. Logo, um grande vazio se faz nele, em torno dele, porque tudo é vazio, né? Ele não olha para ele, não olha para suas questões, não faz terapia, então vai ser um grande vazio em torno dele. Chegou o momento, ele deve espiar. Ali está a reencarnação ameaçadora, né? Está rondando ele, porque é na reencarnação que ele vai espiar as faltas. Ele vê com uma miragem as provas terríveis que o aguardam. Gostaria de recuar, avança e, precipitado no abismo escancarado da vida, rola apavorado até que o véu da ignorância lhe caia de novo sobre os olhos. Ele vive, age e ainda é culpado. Sente em si, não se sabe que recordação inquieta, que pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Continua ainda errando, né? Passa 400 anos, a pessoa continua com o mesmo pensamento, né? Por exemplo, se foi um abusador de mulheres em 1600 e pouco, não teve compaixão, tem alguns que continuam, né? E querem continuar subjugando as mulheres, querem continuar maltratando, abusando, e não muda, continua no caminho do mal. Aí vem o remédio amargo para eles, né? Aí que começa, né? No fim de suas forças, de seus crimes, ele vai morrer. Estendido numa enxerga ou em sua cama, que importa? O homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, mexer-se e viver num mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, ele vê aparecendo uma luz, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, se agita impaciente, ao passo que suas mãos crispadas tentam agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o rodeiam. Segurai-me, veja o castigo. Não pode fazê-lo. A morte fixa-se nos seus lábios lívidos e os assistentes dizem: ei-lo em paz. No entanto, ele ouve tudo. Flutua em volta do seu corpo que não gostaria de abandonar, que é uma proteção, né? Uma força secreta o atrai, vê, reconhece o que já viu. Esvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não há mais refúgio, não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele vagueia, e vagueará até que a divina luz deslize para o seu endurecimento e o ilumine, para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele não poderá apaziguar-se na custa de gemidos e de expiações. Jorge. É o que eles acreditam, né? Então, aquilo atrai para eles esses sofrimentos todos. Observação. Jamais quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro foi traçado do destino do malvado. Então, é ainda necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Não precisa. Novel. Aqui tem uma parte que não está aí. Ó. O espírito se dirige ao médium que o conhecera quando vivo. Então, o médium conhecia esse novel. Vou te contar o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo laços materiais, teve muita dificuldade para se separar dele, né? Quanto a pessoa mais ruim, ela é mais apegada às coisas terrenas, né? Ao corpo. O que foi uma primeira e rude angústia. A vida que eu deixara aos 24 anos estava ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava espantado e assustado por me ver perdido no meio daquela multidão de sombras. Enfim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que cometeram em todas as minhas encarnações me atingiram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos da minha alma,
Eu sempre tenho com socorro, por mais ruim que a pessoa seja, sempre vai vir o socorro. Que se sentiu nua e depois tomada de uma vergonha esmagadora. Eu procurava escapar, interessando-me pelos objetos novos e, no entanto, conhecidos que me rodeavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, me davam a ideia de uma felicidade a qual eu não podia aspirar. Eu não tenho, na cabeça dele não passa aquilo, né? Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas num melancólico desespero, outras irônicas e furiosas, deslizavam à minha volta e na terra a qual eu permanecia preso. Eu via agitar-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiu ao mesmo tempo. Arrastada por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, eu ultrapassava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem acalmar por um instante o dilaceramento da minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. O mortal pode pressentir as torturas materiais pelos estremecimentos da carne, mas vossas frágeis dores, abranadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelos esquecimentos, jamais poderão fazer-vos compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei o tempo cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos cujo esplendor entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias, e são espíritos iguais a ele, né, que ele devia ter feito isso, né, em outro momento, e agora atraiu isso para a vida dele. Desprezando os humanos cujas infâmias eu via, passando de uma profunda prostração a uma revolta insensata. Por fim, tu me chamaste e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. E a verdade penetrou-me, rezei. Deus me ouviu. Ele se revelou a mim por sua clemência, como se revelara por sua justiça. Aí está num processo aí de entendimento, né, de algum conhecimento, né, para ele tentar modificar, né, a história dele, né, e se arrepender. Auguste Michel, Havre, em março de 1863. Era um moço rico, estróino. O que é estróino? Significado de estróino. Que ou age levianamente, de maneira irresponsável, desajuizado, gozando a larga exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituía o fundo do seu caráter. Sem maldade, mais bom do que mal, era amado por seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de um homem mundano. Sem ter feito mal, não fizera bem. Morreu de uma queda de carro num passeio. Evocado alguns dias após a morte por um médico que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. 8 de março de 1863. Mal estou desprendido de meu corpo, assim posso falar-vos com dificuldade. A terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que vou ser e essa incerteza é cruel. O horrendo sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Rezai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças a meu Deus! Que dor a Deus! 18 de março. Já vinha a voz. Eu só pude falar-vos com muita dificuldade. Ainda neste momento posso, a custo, me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me faça sair da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Por que essa dor horrenda, essa terrível angústia ainda existe? Porque, né, ele não fez o bem, né?
Aí foi só materialista e aí danou-se. Rezai, ó, rezai para que Deus me conceda o repouso. Ó, que cruel incerteza. Eu ainda estou presa ao meu corpo. Eu não posso, senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está ali, e porque eu ainda estou ali, está preso ali, né, nessa situação. Vim orar sobre ele para que eu seja solto dessa opressão cruel. Deus aceitará, espero me perdoar. Vejo os espíritos que estão perto de vós, e por eles posso falar-vos. Rezai por mim. 6 de abril. Sou eu que venho pedir-vos para orar por mim, né? Ele está agoniado, está na aflição aí. O sofrimento. Sou eu que venho pedir-vos para orar por mim. Era preciso vir ao lugar onde meu corpo jaz, rezar ao Onipotente para acalmar meus sofrimentos. Sofro, sofro. Ide a esse lugar. É preciso dirigir ao Senhor uma prece para que Ele me dê o perdão. Vejo que poderia ficar mais tranquilo, mas volto sem cessar ao lugar onde depositaram que fui eu. E não tem sossego, né? Observação. Como o médium não se dera conta da insistência do espírito que lhe solicitara ir rezar sobre o seu túmulo, negligenciara fazê-lo. Todavia, foi lá mais tarde, recebeu ali a comunicação seguinte. Ela ainda foi, fez a vontade do espírito, né? E não é necessário ir até o túmulo, né? Basta rezar de onde ela está, desejar o bem, né? Que já tem o mesmo efeito. 11 de maio. Mas é que talvez ela tenha ido porque alguns espíritos têm essa necessidade, né? Eles não entendem isso, né? Não têm esse conhecimento. E daí tem necessidade que a pessoa vá até lá, né? Eu vos aguardava. Esperava o momento que viris ao lugar onde meu espírito parece pregado ao seu envoltório, implorar ao Deus de misericórdia que sua bondade acalme meus sofrimentos. Podeis fazer-me bem por vossas preces. Não vos retardeis, suplico-vos. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que devia ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. Minha fortuna não serviu senão para satisfazer minhas paixões. Não fez nada de útil, assim, né, para a humanidade. Meus gostos de luxos e minha vaidade. Pensei apenas nos gostos do corpo e não em minha alma. Descerá a misericórdia de Deus sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que Ele me perdoe e que eu seja liberado das dores que ainda sinto. Agradeço-vos por teres vindo orar por mim. Ele está mais calmo, né, nessa comunicação. 8 de junho. Posso falar-vos e agradeço a Deus por me haver permitido. Vi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida, segundo a crença que vos anima, pois ela vos reserva para mais tarde um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado por vossas preces. Adeus. Observação. A insistência do Espírito para que se fosse orar sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser, se considerar quão tenazes eram os laços que o retinham ao corpo, né? Ele era muito apegado às coisas terrenas, né? Então cria um vínculo muito forte ali, né? Foi uma morte abrupta, né? E quão longa e difícil era a separação, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar no desprendimento. O uso quase generalizado de orar junto aos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito, que a maioria é apegado, né, às coisas terrenas, né? Então, não há necessidade de rezar. A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado simultaneamente moral e material, né? Por causa do apego aos liames, né, do corpo. Então, nós vamos parar por aqui. Aqui vai depois continuar, né? O remorso de um boêmio, aqui é o arrependimento de um dissoluto. Deve ser bem interessante essa comunicação. Então, deixa eu ver aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.